Uau! Durante esse mês de julho, Deus colocou em meu coração trabalhar uma mensagem com um tema chamado Mente Forte. Eu acredito que isso é algo importante para a nossa vida, para o momento que nós estamos passando hoje. Quando Deus coloca uma série dessa no meu coração, eu sempre sei que essa é uma direção, porque muitas pessoas estão passando por problemas e dificuldades nessa área, eu não tenho dúvida. Então você está aqui para receber essa mensagem hoje, é uma necessidade que Deus viu em você como filho dele e colocou no meu coração para transmitir a voz dele, para te direcionar nessa necessidade. Quando nós temos a mente fraca, nós somos facilmente manipulados pelo diabo. Então muitas coisas ruins começam a acontecer na nossa vida. A minha mente fraca faz com que o diabo tenha acesso fácil aos meus pensamentos. Esse acesso aos pensamentos começa a influenciar os meus sentimentos, as minhas emoções. E aquilo que influencia as minhas emoções faz com que eu tome atitude. Aí problema atrás de problema. Uma pessoa que tem a mente forte, ela não é conduzida e nem manipulada pelo diabo, e muito menos por pessoas. Uma pessoa que tem a mente forte, ela é conduzida e direcionada por Deus. Dentro dessa série Mente Forte, Deus me deu um subtema para trabalhar hoje, chamado As Três Vozes. Em nossa mente, três vozes todos os dias falam. Aqui em nossa mente, três vozes. Você quer ouvir essa mensagem hoje? Nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 12. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eu vou repetir esse pedacinho aqui do início. Porque não temos que lutar contra carne. Então fala para o vizinho que está do seu lado: pare de brigar comigo. Pode falar. Se a sua esposa está aí, então você pode ser mais enfático ainda: para de brigar comigo, para. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fiquem firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também do capacete da salvação. Põe a mão assim na cabeça e diga: capacete da salvação, e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que essa espada poderosa, capaz de penetrar no mais íntimo do homem, ela nos transforme nessa noite.
Pai, consagramos esse momento em Tuas mãos. Queremos ver a Sua palavra entrar no mais profundo da nossa alma e transformar a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Essas hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais estão constantemente dando flechas, dando flechadas nos nossos pensamentos para tentar manipular a nossa vida. Esse texto de Efésios diz que existem dardos inflamados do maligno. Quando nós acordamos pela manhã, o maligno manda muitas flechas em nossa mente. Quando nós caminhamos em direção ao trabalho e chegamos lá, vem muitas flechas do inimigo em nossa mente. Quando você está resolvendo situações importantes da sua vida em relacionamento com amigos, com colegas, com familiares, o diabo envia flechas em nossa mente. E se nós não tivermos com a nossa mente protegida, isso traz sérios problemas. Por isso a Bíblia diz de nós utilizarmos capacete para proteger a nossa mente dessas flechas. Por isso que nós precisamos guardar a nossa mente. Quando Davi derrubou Golias, a pedrada que Davi acertou para derrubar o Golias foi na cabeça. Quando Golias cai ao chão, o que Davi vai fazer é arrancar do inimigo a cabeça. Olha a importância do que passa na nossa cabeça. E eu queria aproveitar e perguntar o que está passando na sua cabeça agora. O que tem passado na sua cabeça nos últimos dias com as situações que você enfrentou? Porque o que tem passado na sua cabeça está ligado a essas três vozes que eu estou falando aqui. A primeira voz é a voz do diabo. Diante de tudo que nós passamos, ela vem como flechas para dominar os nossos pensamentos. A segunda voz que vem em nossa mente é a voz de Deus. Ela quer nos direcionar para fazer aquilo que é o certo, aquilo que vai nos conduzir para um caminho de paz, para um caminho bom. Tanto a voz do diabo quanto a voz de Deus, elas são potencializadas pela voz das pessoas. Quando o diabo começa a enviar setas no seu pensamento, se você tem relacionamento com pessoas que têm uma mente fraca, essas pessoas vão potencializar a voz do diabo em sua mente. E isso ganha força. E ele te domina muito mais facilmente. A voz de Deus também pode ser potencializada por pessoas do nosso grupo de relacionamentos que têm uma mente forte. E se tivermos ao nosso lado pessoas com mente forte, isso ajuda a fazer com que a nossa mente ela seja protegida. Então eu quero que você preste bastante atenção nas pessoas que você se relaciona hoje. Porque as pessoas que você se relaciona, elas podem amplificar a voz do diabo na sua mente. Ou
as pessoas que você se relaciona, se elas forem pessoas com uma mente forte, elas podem ampliar a voz de Deus na sua mente. Qual é a terceira voz, pastor? A terceira voz é a nossa própria voz, é a voz da decisão. O diabo lançou flechas e falou, Deus falou, e agora você decide e fala consigo mesmo o que você vai fazer. Durante muitos momentos no dia, você disse um amém para os pensamentos do diabo, ou disse um amém para os pensamentos de Deus. Amém significa assim seja. Então vieram flechas malignas sobre a sua mente, você deu vazão a esses pensamentos, a terceira voz, que é a sua voz, concordou, e aí você começa a fazer. Irmãos, queridos e amados, os pensamentos que o diabo coloca em nós, na intenção de nos destruir, são pensamentos que nos conduzem ao medo. Ele aprisiona você no medo. Então você tem medo de muitas coisas. Deus quer levar você para um novo tempo em sua vida. Deus quer fazer coisas novas, grandes e poderosas na sua vida. Mas o pensamento de medo te escraviza. Isso vem de quem? Isso vem do maligno. E se você se relaciona com pessoas que vivem sendo aprisionadas por medo também, isso aumenta em você. O diabo tenta lançar pensamentos de incredulidade. Ele faz você pensar de que para você tudo dá errado, para você tudo é mais difícil. Não adianta você tentar porque vai dar errado. E ele vai aumentando isso. Ele coloca pensamentos de ansiedade, faz você ficar preocupado demais de como vai ser o futuro, como vai ser nos próximos anos, e ele drena as suas energias. Ele faz com que você coloque todas as suas energias em coisas de que nunca irão acontecer na sua vida, mas ele te aprisionou com esses pensamentos ansiosos. E a sua vida fica completamente travada nisso. Você não consegue produzir, você não consegue fazer o que precisa ser feito, porque a sua mente foi dominada pela ansiedade plantada por pensamentos do maligno. Ele lança pensamentos que levam você à depressão, te fazem ficar deprimido, frustrado com a vida, decepcionado com as pessoas. Você tem tantas decepções. Olha quantas coisas que as pessoas já te fizeram e você sofreu lá, e ele aprisiona você com coisas que aconteceram lá atrás. E quando ele aprisiona você na sua mente com coisas que aconteceram lá atrás, você não consegue ter uma expectativa boa do que Deus quer fazer para você no presente e no futuro. E aí isso faz você cada vez mais ficar deprimido, deprimida. Ele não deixa você esquecer das coisas que aconteceram no passado. E ele está te escravizando com isso. Você não consegue ser feliz no presente e nem ter uma expectativa boa do futuro. Ele acaba conduzindo você para pensamentos de ira, de raiva, e de ira e de raiva com relação a pessoas que você ama e que te amam. Fica corroendo aquilo aqui dentro de você. Olha o que ele fez. Olha o que ela fez. E ele vai. E se você está relacionando com pessoas que também têm a mente fraca, aí isso aumenta mais ainda. E quando você vai ver, você está com raiva de pessoas que você deveria amar. Você está com
com relação a pessoas que você deveria de proteger. Ele lança pensamentos suicidas, alimenta a sua mente, fazendo com que você pense que, se der cabo da sua vida, você resolve tudo, acaba com a sua dor e com a dor das pessoas que estão à sua volta. Então ele começa a colocar aqui na sua mente diversas possibilidades. Você pode fazer assim, você pode fazer assim. Ele até faz você pesquisar na internet quais são as maneiras mais fáceis de resolver dando cabo da sua vida. Pensamentos malignos. Oh, irmãos, amados e queridos, uma mente fraca, ela vai ser facilmente manipulada pelo Satanás. E eu quero mostrar para vocês, trazendo um exemplo de como que uma mente pode ser facilmente conduzida e manipulada pelo inimigo com as vozes dele. Vem aqui, Rodrigo, por favor, aqui na frente, me empresta aqui um microfone. Eu quero uma irmã também, Marcelinho, a esposa do Davizão, vem cá, minha filha. Ela abriu olhando assim, como é que me pega assim, pastor? Fala para o seu vizinho do lado assim, vigia que você vai ser o próximo. Só por causa disso eu vou pegar ela primeiro, dá o microfone para ela, Rodrigão. Vamos conversar aqui, minha irmã? Vamos. Vamos? Então Sim. Fala, vamos. Vamos. Por que você está preocupada assim? Você está ansiosa, com medo? Vergonha? Diga para mim 3 coisas que você acredita que Deus quer que você faça. 3 coisas que Deus quer de você. Perder o medo de tentar coisas novas. Deus quer que você perca o medo de tentar coisas novas? Você tem medo? Sabia que o medo, ele é até bom, sabia? Porque se você tiver medo, você não se decepciona muito na vida. Ter medo é bom. Porque quando você tem medo, as pessoas olham para você e elas até te tratam melhor, porque elas veem você como alguém que precisa tanto de ajuda. No fundo, se você tiver medo, isso vai proteger você até de situações que você pode enfrentar de problema dentro de casa. Pensa comigo. O medo no fundo não é bom? É bom, menina. É bom. Agora fala para mim outra coisa que você acredita que Deus quer que você faça. Fala para mim. Ansiedade. Sou muito ansiosa. Deus quer que você se livre de ansiedade? Todo mundo tem isso, menina. Todo mundo tem. Sabe que preocupar com o futuro é bom. Preocupar com o futuro é seguro, mostra segurança. Ansiedade deixa a gente ativo para o negócio. Me diz uma terceira coisa que você acredita que Deus quer que você faça. Acho que é parar com medo e melhorar na questão mesmo da ansiedade. Então vamos mudar aqui o seguinte.
Diz para mim pelo menos 2 coisas que você acredita que Deus não quer que você faça. Deus não quer que você faça isso de jeito nenhum. O que é que Deus não quer que você faça? O que é que Deus não quer que uma pessoa que serve a Ele faça? O que é que Deus não quer? Medo do seu chamado, do que você foi chamado para fazer, ter medo de fazer. Ah, a pessoa ter medo de fazer. Deus não quer que a pessoa tenha medo. Sim. Deixa eu falar uma coisa. Você não precisa cumprir chamado nenhum. Só de você estar na igreja aqui, você já está muito bem. Essa história de ter medo é até balela. Porque você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que se preocupar em cuidar da sua vida, meu filho. Você pode cuidar da sua vida e aí nem medo de fazer chamado e de cumprir nada você não vai ter. Sabe por causa de quê? Você está vivendo a vida do jeito que Deus quer, sem estar escrava de ninguém nem de nada. Deixa eu falar uma coisa para você. As conversas do diabo aqui na nossa mente, elas são muito sutis. Elas vêm entrando e você vai ali, ó, não sei, talvez. E quando pega você no momento de fragilidade, te derruba. Dá um aplauso para essa irmã aqui, dá o microfone para o Rodrigo. Rodrigo, vamos falar sobre família, tudo bem? Amém, vamos sim. Cadê sua esposa? Está aqui? Não, ela está fazendo um bate-papo com a Alessandra. Ah, está fazendo um bate-papo lá lá. embaixo. Tá bom. Se falar mentira, vocês perguntam para a esposa dele lá depois lá, tá bom? Tudo bem? Rodrigo, fala para mim qual é o maior desafio que você enfrenta em casa, no casamento. No casamento? É. Financeiro. Desafio financeiro. O que você acredita que Deus quer que você faça para vencer esse desafio financeiro dentro de casa? Se controle. Se controle? Que isso, rapaz? Sua esposa, ela é controlada ou ela é meio que assim? Vou ser sincero, pastor, ela é mais tranquila. Ela é mais tranquila? Então você que é o cara, toca aqui. Amigo, o homem tem que ser assim, cara. Você posso falar uma coisa? Esse negócio de esposa controlada, isso não vale não. Homem é se a esposa é controlada, ela vai controlar as coisas dela. O dinheiro que ganha é você, amigo. Mete bronca e faz mesmo o que tem que fazer. Como é que você vai deixar a sua mulher frear aquilo que você, como sacerdote, tem que fazer? Tu é homem, rapaz. Você é homem ou é um saco de batata? Vai deixar a mulher ficar mandando em você? Pastorzão. Olha, o diabo é cheio de argumentos para poder reverter aquilo que Deus quer de nós. Se nós precisarmos de argumento, ele vai dar. Quantos anos de casado, Rodrigo? 12. 12 anos. Nesses 12 anos de casado, você gostaria de que a sua esposa melhorasse em qual área? Fala ao vivo aqui para ela poder avaliar. Pode falar, esse é o bom negócio de pegar aqui ao vivo, né? Olha o que tu vai falar. Não, vamos lá, compromete, está sendo gravado aqui. O estresse dela é uma benção. Você acredita que ela deveria melhorar no estresse? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Já deu para ver que ela é muito estressada, né, irmãos? 12 anos de casado, cara. Uma mulher estressada. Tu és um cara trabalhador, esforçado, ganha o seu dinheiro, bonitão assim, boa pinta. Tu chega em casa, a mulher sargentão, estressada, querendo mandar em você, e aquela gatinha que está lá contigo no trabalho? Negativo. Posso falar, cara? Esse negócio é para banana, porque macho que é macho
ele mostra o quanto que é macho do lado de fora. Eu sei que ela dá umas olhadas para você, eu sei. Você troca uns olhazinhos com ela. Não, senhor. E aí posso te falar? No dia que você chegar em casa e falar para sua esposa assim: filha, você preparou tudo com carinho, uma comidazinha japonesa, vamos namorar. E aí ela falou assim: tô com dor de cabeça. Virou e tal. Depois desse dia, você já ficou a madrugada inteira se batendo, irado. Tu chega no trabalho, aquele filé lá faz um carinho no seu ombro e fala assim: você parece estar estressado hoje, Rodrigo. Está amarrado, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Olha só. Ele está falando, está amarrado para o meu carinho. Mas sabe como é que é? Aí, ó, olha só. Tá amarrado. E continua. Sai fora, pastor. Aí ele fala bem assim: tá Amarrado. Aí continua. Rapaz, posso falar? Sempre pensava de que Deus ia enviar uma pessoa igual a você para eu. Aí ele do tá. Daqui a pouquinho nem tá mais, já foi. Isso ser. Eu deixei o diabo dominar meu pensamento. É exatamente isso que ele está fazendo com muitas pessoas. Algumas pessoas estão aqui, o diabo está entrando na sua mente para destruir a sua vida com pensamentos contrários àquilo que Deus quer que você faça com relação ao seu casamento e à sua vida. Aqui na sua mente, o diabo está colocando um monte de pensamentos contra a sua esposa, a mulher que Deus te deu, que é mãe dos seus filhos, e que você decidiu construir uma família. Aqui no seu pensamento, o diabo está lançando um monte de seta maligna contra o seu marido e contra o seu casamento, fazendo você seguir a direção dele, ser manipulada por ele, para que você venha afundar em cada vez mais abismos. Nós precisamos proteger a nossa mente dessa primeira voz, que é a voz maligna, gente. Se não protegermos a nossa mente, ele vai entrar e manipular você completamente. Se esse camarada aqui, ele está recebendo setas na sua mente, e ele no meio do relacionamento, ele tem pessoas que potencializam essa voz maligna, sabe o que iria acontecer? Ele está aqui e alguns amigos falam: cara, já viu lá? Aquela mulher te olha, hein? Aí ele chega do trabalho, chega no trabalho, ele conversa, cara, o amigo olha, porque as pessoas olham e perguntam: tudo bem com você? Você está com uma aparência meio pesada. Ele fala assim: cara, briguei de novo, aquela mulher estressada demais, cara, e tal. Aí o amigo fala assim: ô amigo, semana passada, cara, eu saí para poder aliviar, peguei lá uma menininha. Aí aumenta a voz do maligno. Agora, se ele está cercado por pessoas que têm uma mente forte, na hora que olha para ele, fala bem assim: você está estressado hoje? Como é que você está? Ah, briguei, aquela mulher lá e tal, arrumei problema de novo. Então o cara de mente forte fala assim: amigo, Deus vai dar graça para você sair dessa situação, porque Deus fortalece a vida daqueles que servem a Ele com compromisso. Vamos orar junto, cara. Você vai vencer isso. É uma fase, isso é um momento. Eu vou aproveitar para dizer aqui, ó, pessoas que o diabo está colocando aqui na sua mente, que acabou, que não tem mais jeito para você. Escute a voz de Deus aqui. Isso é uma fase.
Não tome uma decisão definitiva que pode te levar para o buraco por causa de uma fase que é apenas temporária, é apenas um momento. Não escute a voz do diabo. Você está entendendo? É uma fase. E fases, elas passam. Obrigado, viu, Rodrigão? Dá um aplauso. Cadê a menina? Aleluia. Sem medo agora, tá? Chegou lá a esposa lá, né? A próxima vez eu vou pegar você, minha filha. Se nós queremos proteger a nossa mente dessas flechas do maligno, nós precisamos fazer algumas coisas que eu quero que você anote agora. Primeiro, alimentar os meus pensamentos com as coisas que vêm de Deus para mim. Alimente os seus pensamentos com as coisas que vêm de Deus. Como que eu alimento os meus pensamentos com as coisas que vêm de Deus? Leia a palavra. Leia a palavra. Tudo aquilo que nós ensinamos aqui, que nós pregamos, eu quero que você confira isso, confirme isso na palavra. Porque é a palavra de Deus que nos faz ter uma mente forte. João capítulo 8, versículo de número 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coloque na sua mente a verdade da palavra. A palavra de Deus é a verdade que precisamos, irmãos, a palavra. Não é você ouvir um amigo, não é você ouvir um líder, não é você ouvir um pastor, é você ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente, tirando tudo que é pensamento do maligno. E como que eu faço para renovar os meus pensamentos? Eu preciso colocar os pensamentos novos, para que os pensamentos velhos e que são do inimigo, eles desapareçam. Imagina aqui nesse recipiente de água, se esse recipiente aqui está sujo, e eu colocar mais água limpa aqui dentro, ele vai transbordar até que a água suja, ela desapareça por completo. Algumas pessoas estão com a mente contaminada pelos pensamentos do maligno. Para que esses pensamentos contaminados desapareçam, você vai ter que se inundar da palavra de Deus. Se encher, escute a palavra. Converse com pessoas que tenham dentro de si uma mente forte, tenham dentro de si experiências da palavra. A outra coisa que precisamos fazer é alimentar os nossos pensamentos com paz. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11 diz: porque eu bem sei qual o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Enquanto o diabo quer te escravizar com pensamentos de tempestade, ele quer que você viva uma tempestade no seu interior para ele controlar a sua vida. Deus quer trazer pensamento de paz. Então, ao invés de ficar ansioso e preocupado demais, como é que vai ser amanhã? O que vai acontecer no futuro? Será que eu vou dar conta? Será que isso? E aí uma tempestade está dentro de você. Essa tempestade rouba as suas forças. Essa tempestade não te deixa concentrar no hoje. Essa tempestade não te deixa fazer o que você precisa fazer hoje, e isso faz com que o diabo te manipule. Então sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso alimentar o meu interior com pensamentos de paz. Deus tem cuidado de você até hoje. Lembre um pouco quem você era no passado.
da onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na sua vida. Ele tem cuidado de você até hoje, porque permitir essa tempestade gerada pelo inimigo conduzir você por dentro. Descansa. Fale para o vizinho que está do seu lado com uma voz mansa e leve e diga: descansa. Descansa. Fala para ele assim, ó, calma, calma. Você está muito preocupado e muito preocupada. O diabo quer controlar os seus pensamentos com essa guerra interior. Ele quer gerar confusão na sua mente, porque se você estiver com a mente confusa, ele faz você fazer o que ele quer. Então calma. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E o diabo começa a colocar um monte de coisa que você tem que fazer. Escute a voz de Deus. Você não tem que fazer nada. Tudo vai voltar para o lugar. Calma. Se eu quero ter a minha mente protegida pelo Senhor, eu preciso ter coragem, pensamentos de coragem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse espírito de fortaleza é um espírito de coragem, ele vai contra o temor. Você precisa vencer esse medo. Você precisa vencer esse medo. Para vencer esse medo, você precisa entender de que Deus te ama e quer ver o melhor acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Se o diabo está dominando a sua mente, você não está entendendo a respeito do amor de Deus com relação a você. 1 Coríntios capítulo 13 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você entende que Deus te ama, então não vai ser aprisionado pelo medo, mas vai ter coragem para superar os desafios da vida, para vencer as batalhas que aparecem no dia a dia. É você entender: Deus te ama. Então por isso tenha coragem. Não se deixe vencer pelo medo, mas tenha coragem. Precisamos trazer para o nosso pensamento pensamentos prósperos. Enquanto o diabo quer aprisionar você em um pensamento de miséria e de mediocridade, Deus quer que você tenha pensamentos prósperos. Salmo 35, versículo 27, na sua parte final diz: Deus que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Deus quer ver você bem, a sua família bem. Deus quer ver você no seu trabalho bem. Deus quer que você flua de maneira extraordinária enquanto caminhar nessa terra. E é isso que você deve pensar e não ter pensamentos contrários a isso. Porque o diabo quer trazer um pensamento miserável e medíocre para você. E quanto mais você pensa dessa forma, mais ele te conduz em direção a isso. Precisamos colocar em nossa mente os pensamentos de uma novidade de vida. Eu não sou aquela pessoa que o diabo imagina, quer que eu imagine que eu sou transformado pelo Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17 diz: mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Você sabe o que o diabo quer colocar na nossa mente? Você não mudou nada. Você não dá para ser crente. Isso não funciona para você. De novo, você está no mesmo erro de novo. E se você acredita nisso, aí você vai se esfriando, e você vai afastando, e quando for ver, está sendo conduzido pelo diabo de novo.
Precisamos dizer na cara do diabo: eu sou uma nova criatura, por isso as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sou aquela pessoa, eu posso ter passado por um momento de dificuldade. Escute, o justo pode cair 7 vezes e o Senhor levanta as 7. Você precisa dizer na cara de Satanás: o Senhor está comigo e eu vou vencer esse negócio. Eu não vou ser paralisado por esses pensamentos malignos. Eu vou viver restauração completa, aleluia. É isso, irmão. Porque se deixar ele dominar a sua mente, ele fala: você é um fracote, não consegue nada. Eu estou de pé pela graça de Deus. É a graça de Deus que me levanta. É a graça de Deus que me fortalece, é a graça de Deus que me capacita. Para nós termos uma mente forte e não deixar o inimigo nos dominar, nós precisamos aumentar o volume da voz de Deus e abaixar o volume da voz do inimigo. Porque todos os dias, quando você acordar, as 2 vozes vão estar falando na sua mente. A terceira voz é a voz da sua decisão. Você vai decidir em cima da voz que está mais alta. Então diminua o volume da voz do diabo e aumente o volume da voz de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Use o poder da fala. Use o poder da fala. A Bíblia conta em Números 13 que os espias, 10 espias foram enviados para Canaã. E quando eles chegaram na terra de Canaã, eles morreram de medo, igual algumas pessoas estão prestes a viver o cumprimento de uma promessa do Senhor na sua vida, mas estão morrendo de medo. Você está diante de um desafio que Deus colocou na sua frente para você vencer e ser promovido, mas você está morrendo de medo nesse desafio. Então, eles estão lá, diante do desafio de ir para a terra prometida e tomar posse dela. Só que quando eles espiam a terra, o diabo começa a falar aqui na mente deles assim, ó: é muito difícil entrar aí, hein? Olha os gigantes lá, ó. A batalha vai ser grande. Vocês são pequenininhos. Vocês não vão dar conta disso. E eles começam a conversar entre si. Acho que não vai dar mesmo não. E quando vão apresentar para Moisés o relatório, eles dizem assim: olha, a terra ela é boa, mas os gigantes são poderosos. Os desafios ali são terríveis. Eles falam e concordam com a voz que veio do inimigo para os aprisionar no medo. Já Josué e Caleb, eles estão lá, olham a terra junto com os outros. E quando eles estão ouvindo a voz do maligno na mente deles, olha o tamanho dos gigantes, os desafios, eles abaixam a voz do maligno e aumentam a voz de Deus que diz: a terra é boa, ela mana leite e mel, e vocês vão conquistar ela por herança. Vocês vão tomar posse, porque eu vou dar vitória sobre esses gigantes, eu vou os ajudar no meio desses desafios. E eles absorvem essa voz. Quando eles chegam diante de Moisés, eles falam isso. Quer diminuir a voz do maligno? Fale aquilo que é de Deus. Manifeste a fala. Eu estava conversando com a pastora Valéria essa semana de um podcast que eu vi de um psicólogo. E ele nesse podcast dizia de que os pacientes são conduzidos a falar. Aquilo que eles entendem como o caminho certo para tirar o paciente de alguma situação, é preciso que o paciente fale para ele sair da situação onde ele está aprisionado. E eu perguntei: é isso mesmo, tem que falar? E ela falou: tudo que o psicólogo faz é conduzir a pessoa para que ela fale. Ela tem que falar. Eu falei: é. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21 diz de que a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar morte. Você tem usado a sua fala para alimentar o diabo que vai te conduzir para a morte? Ou você tem utilizado a sua fala para alimentar a voz de Deus que vai te conduzir para a vida?
Para onde você tem utilizado a sua voz? Então fale coisas boas, converse com pessoas que vão te conduzir a coisas boas e proteger a sua mente, não enfraquecê-la mais ainda. Porque se você está num momento fragilizado, o que você imagina que vai te ajudar a você conversar com pessoas que têm uma mente fraca? Converse com pessoas que têm uma mente forte e fale constantemente sobre isso. Vamos fazer um exercício aqui agora. Vou te mostrar a importância da fala. Você vai contar de 1 até 30 aqui na mente. Eu vou dizer, fecha os olhos. Quando eu disser fecha os olhos, você começa a contar. No meio da conta, eu vou dizer já. E quando eu falar já, você grita bem alto o seu nome completo. Tudo bem? Vamos utilizar aqui essa experiência agora? Então, primeiro você vai fechar os olhos na hora que eu startar, contar até 30 na mente, e quando eu falar já, você grita o seu nome completo o mais alto que puder. Fecha os olhos e começa a contar. Já! Você falou baixinho demais, hein? Mas vamos aqui pensar aqui numa coisa aqui. Você parou de contar o que você estava contando na mente, sim ou não? Por que você parou de contar? Porque você teve que falar. Quando o diabo vier com um monte de pensamento aqui, a maneira de você bloquear o pensamento do diabo é você falar algo que trave esse pensamento. Porque quando você fala, você bloqueia o pensamento. Por isso que muitas vezes, agora eu entendi o mistério. Quando eu estou ali para resolver algumas questões com a minha esposa, que ela quer uma coisa, eu quero outra, eu falo, não, é assim. Ela fala, mas é assim e tal, mas é assim. E aí eu sou duro, porque eu sou macho mesmo, entendeu, irmão? Você está rindo? Lá em casa o negócio é sério, entendeu? Quem grita mais alto é eu. Na hora que ela fala, vai arrumar a cozinha, eu, sim senhora, é para já. Então, quando a gente precisa e eu pego firme com ela, aí ela começa a cantar, a glória do Senhor invadirá esse lugar e tal. Agora eu entendi, é porque ela fica bloqueando o pensamento do maligno que está dizendo para ela, enforca ele, mata ele. Eu antigamente eu pensava que ela estava debochando de mim, mas eu já entendi, não é, ela está bloqueando os pensamentos errados. É uma boa estratégia, viu? É uma boa estratégia. Irmãos, queridos e amados, é uma verdade que o inimigo está tentando dominar a nossa mente. É uma verdade que ele, esses últimos dias, veio com muitas flechadas no seu pensamento, para você deixar de fazer o que Deus quer que você faça, e seja conduzido e manipulado pelo que Ele quer que você faça. Qual é a sua decisão? É dar acesso à voz de Deus ou dar acesso à voz do inimigo? Por favor, coloque-se de pé.